A população brasileira, uma boa parte dela, de uma forma sem igual e jamais vista, há mais de 30 dias vem fazendo manifestações em frente aos quartéis. Vale lembrar que de uma forma pacífica, ordeira e, pelo que tudo indica, legítima, de uma forma jamais vista. São milhares e milhares de pessoas que o tempo vai passando, ao invés do movimento esvaziar, ele ganha mais musculatura, ele cresce a cada dia. E isso demonstra uma série de fatores, talvez o mais importante deles a ser destacado é que os brasileiros descobriram o poder da união, o poder da mobilização, e vem usando esse poder para pôr ordem no Brasil, não permitir que o Brasil caia nas mãos do ex-presidente Lula, candidato eleito segundo o TSE. E a preocupação das pessoas, pelo que a gente entende e pode fazer uma leitura, é de que há um retrocesso caso Lula venha assumir. E essa suspeita, ela ganha forças tendo em vista as pessoas que o apoiaram Lula no primeiro e no segundo turno, as que fazem parte do processo de transição e as cotadas para assumir como ministros. Então tudo isso é preocupante, sem contar a política antecipada pelo governo eleito Lula. As políticas públicas, que é preocupante, é uma verdadeira bomba contra a economia, contra a cultura, contra a saúde, enfim, contra a segurança. É muito preocupante o que o governo eleito, segundo o TSE, vem mostrando muito antes de tomar posse. E essas medidas já vêm derrubando bolsa, vem derrubando a bolsa, vem trazendo inquietação, desconfiança no mercado. Exemplo, a senadora pelo PMDB, Simone Tebet, foi candidata a presidente, perdeu a eleição, no segundo turno foi apoiar Lula. E a expectativa dela fosse que iria assumir o Ministério da Educação. As eleições aconteceram, segundo o TSE, Lula ganhou as eleições e agora o PT quer rifar Simone Tebet por não confiar nela, não querem ela dentro do corpo do governo. Por outro lado, a gente está vendo que no campo da economia, em que foi o ponto alto, forte do governo Bolsonaro, capitaneado por Paulo Guedes, o PT, uma vez chegando, pretende botar ninguém mais, ninguém menos que Fernando Haddad. Então isso é uma tragédia. A gente está vendo que Renan Calheiros e Helder Barbalho é o atual governador do, do Pará, e Renan Calheiros, senador eleito por Alagoas, já estão brigando ferrenhamente e violentamente entre si. Os dois estão numa rota de colisão infernal porque ambos querem o Ministério das Minas e Energias. E por aí vai, senhoras e senhores. E por aí vai. Ou seja, o Brasil dá sinais que vai entrar de ladeira abaixo, numa queda livre, rumo ao caos, rumo ao pior. Sem contar esses movimentos que a gente está vendo feito por algumas instituições, como o Congresso Nacional, que se acovarda, se silencia, diante de fatos que deveriam ser reprovados e questionados. Por outro lado, com todo respeito à nossa importante Suprema Corte, importantíssima para a democracia, a gente está vendo que um ou outro ministros tem tomado medidas de forma arbitrária e monocrática, com o claro objetivo de rasgar a Constituição, não respeitar a democracia. Só para se ter uma ideia, o senhor ministro Alexandre de Moraes, conseguiu censurar 10 deputados federais com mandatos.
10 deputados federais com mandatos censurados nas redes sociais. Isso é muito grave. A gente viu censura a veículos de comunicação, como foi o caso da Jovem Pan, que foi proibido de usar determinadas palavras na sua grade jornalística. Então por aí vai. É intromissão do STF sobre o poder executivo, não permitindo que o governo faça isso ou aquilo, numa verdadeira interferência indevida, não respeitando aquilo que reza a Constituição, quando o assunto é independência e harmonia dos poderes. Então está tudo errado. Está tudo errado. A nossa democracia, ela não tem mais a essência de uma democracia verdadeira. A nossa democracia é uma democracia de festim. E esse processo seletivo de querer censurar está valendo só e tão somente para os militantes de direita, da esquerda nada. Não que eu quisesse que o pessoal da esquerda fosse censurado também. O que eu quero e desejo, porque assim reza a democracia, que o pessoal da direita não fosse censurado como não é da esquerda. E por falar em esquerda, a esquerda será a próxima vítima, alvo de censuras, de arbitrariedades desse ou daquele ministro dentro do Supremo Tribunal Federal a partir do ano que vem. Ninguém vai escapar dessa tirania se cada um não voltar para sua caixinha, cada poder não se limitar a fazer aquilo que reza a Constituição. E é justamente por essa desordem, vamos assim dizer, essa rota de colisão entre os poderes, essa crise anunciada, que a população está nas ruas, clamando por democracia verdadeira, clamando por liberdade. Hoje nós temos medo de falar. Não sabemos qual vai ser a interpretação dos ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal sobre as nossas falas, podendo caçar os nossos veículos de comunicação nas redes digitais. Então é complicado. Aonde há censura, olha só, senhores, numa democracia plena e verdadeira, não há censura. Se há censura, não há democracia. O Brasil é hoje o bastião da América. São um dos poucos países na América do Sul e América Central que não está contaminado ainda, que não está 100% tomado pelo comunismo e socialismo esquerdopata, irresponsável, consequente, sanguinário, corrupto e tirânico. A América do Sul tem 13 países. Só 3 não foi tomada pelos comunistas: Brasil, Uruguai e Paraguai. Os demais estão todos contaminados. E é justamente por isso que eles estão vivendo sobre o atraso, sobre crise, fome, violência, dor, desalento. E não é isso que nós queremos para o Brasil. O Brasil chegou a um tal nível que não pode retroceder. O objetivo tem que ser avançar sempre. Não faz sentido, é injustificável, é inaceitável. Ninguém de sã consciência pode aceitar ver um presidente da República com o currículo de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma pessoa que amargou anos na cadeia meses na cadeia por ato de corrupção. E saiu de lá não porque cumpriu a sua pena, não porque pagou pelos seus crimes, porque foi, numa manobra jurídica, tirado da cadeia e depois descondenado para torná-lo habilitado para disputar as eleições. E a prova de que ele não mudou nada, não aprendeu nada, não esqueceu o que deveria esquecer, as coisas ruins, é que ele vem com o mesmo estilo, com a mesma maldade, com a mesma ideia, com os mesmos comparsas de quadrilha, com o mesmo objetivo: roubar, solapar, pilhar o país, trazer sofrimento e dor à nação. A gente tem visto que as pessoas estão encarando frio, calor, virando noites em barracas, clamando por mudança.
E o mais lamentável no meio disso tudo, que essas manifestações são pacíficas, ordeiras, legítimas, não tem queima de pneu, não tem quebra de patrimônio público ou privado, não tem ataque às forças de segurança, e são classificados pela velha imprensa como atos antidemocráticos. Mas essa mesma pecha eles não pregavam no pessoal da esquerda, que queimava pneu, invadia repartições públicas, invadia propriedade privada, destruía maquinário, matava gado, impedia as pessoas no seu direito sagrado de ir e vir por fechar vias e rodovias. Então, a situação do Brasil é delicada. Essa luta dos brasileiros para não permitir que Lula chegue ao poder, pelo que tudo indica, faz sentido. Por exemplo, o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. Imagina as Forças Armadas brasileiras ter um chefe supremo ladrão, bandido, quadrilheiro, preso por atos de corrupção, que não se regenerou, muito pelo contrário. Se sofisticou na arte de fazer a maldade e não está nem aí para mudanças. Olha, minha amiga e meu amigo, eu peço a Deus, oro, da minha forma simples, porque eu sou um cidadão comum, não tenho religião, embora sou temente a Deus e acredito muito na sua existência, no seu poder, eu peço da minha forma simples, para que Deus intervenha, para que o Brasil não caia em mãos erradas, para que o Brasil não desça de ladeira abaixo. O nosso povo não merece, o nosso povo já vem sofrendo ao longo desses 500 anos. E a gente experimentou um período de bonança nesses últimos 4 anos. É bom o progresso, é bom a liberdade, é bom a democracia verdadeira. É bom saber que o país é nosso. É bom saber que os recursos públicos é voltado para o bem da nação, para o bem do país. E a gente não quer retroceder. Essas pessoas, milhares delas que estão nas ruas, homens, mulheres, crianças, velhos, novos, pobres, ricos, héteros, gays, católicos, evangélicos, brasileiros em geral, não querem o retrocesso do Brasil. Eles querem olhar para frente e para o alto, rumo à ordem e ao progresso, e não querem mais saber de atraso. E Lula significa isso, atraso. Por exemplo, a composição do ministério dele não é bem um corpo de ministério, mas sim uma quadrilha. Tanto é que ele, de 23 ministros hoje, ele quer aumentar em mais 13. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, senhoras e senhores, aquele que tem fé, que confia em Deus, é joelho no chão e orações para que Deus possa intervir nesse Brasil e não permitir que ele caia em mãos erradas e que vá de ladeira abaixo rumo ao caos. Peço a Deus que ore pela nossa nação.